Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero explicar aqui por que o Spotify tomou uma decisão que surpreendeu a mim e acho que a muita gente. Ele começou a colocar podcasts em destaque na sua página de entrada ali no app, que até então era destinada só para música. Podcasts estão ganhando destaque no espaço nobre do Spotify. Não sei se você viu isso quando você abre o seu Spotify aí no seu celular. Se você olhar bem, quando você vai ali na página de entrada do app, aparece isso aí, ó, um espaço reservado ali para os podcasts em destaque, segundo o próprio Spotify. O anúncio foi feito pelo Spotify agora no meio de abril, né? E são 3 sessões que vão ocupar esse espaço aí. Numa tradução livre dos nomes que foram anunciados em inglês, elas vão se chamar Melhores Podcasts da Semana, Cenas do Crime e Snacks ou Lanches Cerebrais, né? Algo desse tipo. Os podcasts que vão aparecer ali em destaque nessa área são escolhidos manualmente. E essa novidade está presente em 6 países apenas, tá? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suíça, México e Brasil. Então você percebe que, segundo os critérios do Spotify, nós, brasileiros, estamos ali na lista dos 6 países prioritários quando se trata de podcasts. Mas o que eu quero tratar aqui no vídeo de hoje é por que o Spotify implementou essa novidade. Nas minhas leituras por aí, eu vi gente dizendo que isso talvez tenha sido implantado por causa da pandemia do coronavírus, que talvez a audiência de podcasts tivesse caído e então o Spotify tomou essa medida para tentar reagir a uma possível queda de audiência de podcasts, porque muita gente em casa não ouve podcasts. Olha, pode ser que seja isso, ninguém sabe ao certo, mas eu não acredito nessa hipótese não, viu? Na verdade, a audiência de podcasts durante a pandemia cresceu em todas as faixas etárias. A gente deu na Tracto uma matéria baseada num post do Visual Capitalist, que você está vendo aí na tela, que é um estudo mostrando, né, que em todas as faixas etárias, né, na geração Z, por exemplo, o consumo cresceu 11%, entre os millennials cresceu 20%, na geração X cresceu 10%, e até entre os mais velhos, os chamados boomers, o consumo de podcast cresceu 4%, né? Então, enquanto as pessoas estavam em casa, o consumo de podcast e de todas as outras mídias cresceu. Eu fico mais com a explicação de um outro site americano especializado em tecnologia chamado TechCrunch. Nesse artigo que você está vendo aí na tela, o pessoal do TechCrunch disse o seguinte, ó, traduzindo aí de uma forma livre. O Spotify encara o negócio de podcasts da mesma forma que tinha encarado a música em termos de funcionalidades para o usuário. Em outras palavras, não só o TechCrunch, mas outros sites estrangeiros e brasileiros que analisaram essa iniciativa do Spotify enxergam o seguinte: o Spotify quer dar mais visibilidade dos podcasts para o público, para fazer com que o público se acostume a ouvir podcasts. E com isso, torne o podcast um negócio mais interessante para o seu público, como foi feito com música no passado. Aumentando o consumo de podcasts, num futuro próximo, ele vai achar meios de fazer dinheiro com isso. Publicidade pode ser um bom caminho. Se essa notícia foi interessante, deixa o like aí no vídeo, porque você sinaliza assim para o YouTube que esse canal aqui é sério e ele passa a exibir o canal para mais pessoas, tá bom? E se você não se inscreveu ainda no site, tem o link aqui para você fazer isso. Então é isso aí, valeu, até a próxima!